Está no meu coração um bom tempo e se encontra em Êxodo, capítulo 3. A palavra esta bem conhecida, já foi ministrada aqui várias vezes, né? Foi falado, o Alberto, esse tempo atrás que ministrou, falou sobre também essa palavra. Amém? Todos acharam? Sem mais demora, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2: ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Verso 4: então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Verso 8: por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Até aqui. Amém. Podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terra que Deus tem, ela é boa, larga ou vasta, que mana leite e mel para a vida do seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que esperam no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando atentamos para o verso 7 do capítulo 3 de Êxodo, me chama muita atenção quando o Senhor, ele é objetivo em dizer para Moisés na sarça, dizendo assim: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que os oprimem, os seus feitores, e sei o quanto estão sofrendo, padecendo. O que me chama a atenção nesse versículo é que Deus, ele é bem, enfatiza muito bem que ele é um Deus que está vendo tudo, está ouvindo o clamor, e conhece o sofrimento do seu povo. Aleluia. Aleluia. Queridos, ao
contexto dessa palavra, precisamos entender, e lá atrás a história nos traz, até esse ponto desse povo chegar até o Egito. A promessa começa lá atrás, através do patriarca Abraão. Deus tem um chamado na vida de Abraão. Não somente um chamado, como também a bênção. Ele tem um chamado para Abraão e também tem a bênção para liberar sobre a vida de Abraão. Então quando o Senhor se revela, Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando o Senhor olha para ele, diz claramente que eis que te farei de ti uma grande nação, um povo, e te abençoarei, engrandecerei o seu nome. O Senhor falando para Abraão: e serás tu uma bênção. Essas são palavras de Deus direcionadas ao patriarca Abraão. E ainda continua: abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. E por teu intermédio, aleluias, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então eu e você somos abençoados, porque uma promessa lá atrás foi liberada sobre um homem chamado Abraão, patriarca Abraão. Nós vivemos essas promessas. Nós somos abençoados. A minha vida, a minha casa, a sua vida e a sua casa é abençoado por esta palavra de Deus para as nossas vidas. Quanto crê nessa palavra? Quantos acreditam nessa palavra? Então, desde já, toma posse disso, porque você e a sua família é abençoada, porque lá atrás foi liberada uma palavra de Deus sobre a vida de um homem chamado Abraão, e nós tomamos posse, nós vivemos essa promessa no século 21. Mas Abraão, juntamente com Sara, ela é estéril, e Deus precisa agir. O sobrenatural é feito para que ela venha gerar, e nasce assim Isaque, o filho da promessa. Aleluia. E de Isaque nasce Esaú e Jacó. Jacó é aquele que deseja a bênção. Jacó é aquele que anseia a presença. E através de Jacó, a palavra diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Você vai entender onde eu quero chegar. Então, de Jacó nasce 12 filhos. O 11º, José. E José é aquele que Deus revela sonhos. É aquele que Deus dá sonhos para José. José é um sonhador. E isso causa contenda, inveja entre os seus irmãos. Então, por inveja, José, ele é jogado numa cisterna pelos seus irmãos, e daquela cisterna ele é levado para o Egito. Chegando na casa de Potifar, ele passa um tempo, e de lá sabemos a história que a mulher de Potifar quer assediá-lo ao ponto dele sofrer as consequências de um ato que ele não cometeu, e ele foi parar no cárcere.
do Egito. O que eu posso ver aqui é que cada vez que o processo, Deus vai permitindo na vida de José, o processo, cada vez mais ele vai se aproximando do cumprimento da promessa de Deus através dos sonhos. Mas José está no Egito, é levantado no tempo de Deus como governador do Egito. E onde estão seus irmãos perante José? E quando se reúne à mesa de José, José tira as suas vestimentas do Egito e se revela aos seus irmãos. Porque Deus deu sonho para José. E ele se revela aos seus irmãos e diz: eu sou José, aquele que vocês entregaram lá atrás, que me venderam. Mas pelo propósito e o plano de Deus, eu estou aqui. Aleluia. Mas José morre, assim como também os seus irmãos. E aquela geração, diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 1, nos fala sobre isso. E morrendo José, seus irmãos, aquela geração, se levanta um novo faraó, que não conheceu os feitos de José. E quando se levanta faraó, ele começa a olhar para o povo de Deus e lhe chama a atenção, o povo de Deus, porque a palavra diz que esse povo tem uma promessa lá atrás de Abraão. Entendes isso? Então esse povo, ele cresce, esse povo multiplica, os filhos nascem e eles vão povoando a terra. E isso incomoda Faraó, ao ponto dele dizer: se eu não parar o crescimento, se eu não fazer algo, já vamos ser subjugados por esse povo. E se haver guerra, vamos ser vencidos, se eles se aliarem com os outros povos. Então o inimigo traça estratégias, ele é astuto, ele é pensativo. Então ele fala: vou subjugar este povo através de serviços pesados, na construção de tijolos, da argila e todas as tarefas. Eu vou sobrecarregar esse povo para que eles não tenham tempo do quê? De pensar. Eu vou ocupar eles, eu vou subjugar eles. Alguém disse, o sábio, que se o cavalo, ou seja o boi, tivesse consciência da sua força, ninguém subjugava ele, nem montava nele, e nem fazia ele carregar carroça, arado naquela época. Entende isso? Mas o adversário está de olho no crescimento do povo. O adversário está subjugando o povo para que ele não tenha tempo de pensar, de crescer. O propósito do adversário é parar o crescimento. Então, como não consegue isso, e o que mais me chama a atenção é quanto mais ele sobrecarrega o povo na construção de tijolos, de argila, quanto mais ele oprime o povo, a palavra de Deus diz que o povo cresce. O povo cresce. Mas por que o povo cresce? Por que multiplica? Por quê? Porque há uma promessa lá atrás sobre a vida do patriarca Abraão. E Deus é fiel na sua palavra. Deus cumpre as suas promessas. Você vai entender onde eu quero chegar. Presta muita atenção aqui. Então, não consegue parar o crescimento. Então ele fala: eu preciso matar. Eu preciso matar o crescimento.
Então ele diz: todo menino, homem, será lançado no rio Nilo. Tem que morrer. Mas diante desse cenário de opressão, de ser subjugado pelo adversário, nasce um menino formoso, filho de Anrão e Joquebede. Este é conservado por 3 meses, escondido, porque tinha o decreto de morte, de sentença. Só que Deus, Ele é especialista, aleluia, em desfazer o que o diabo tem planejado. Deus é especialista em quebrar os decretos do adversário. Então, o cenário é preparado para Moisés. Todo mundo sabe que é colocado no cesto, à beira da margem, ali a filha de Faraó vê. Ele é criado pela própria mãe, Joquebede, até a idade adulta, a palavra de Deus diz, e depois ele é entregue para a filha de Faraó. Moisés passa um tempo no palácio, é instruído em toda a ciência dos egípcios, poderoso em palavras e em obras, mas chega o tempo a qual, lá atrás, quando ele foi amamentado e criado até a fase adulta por Joquebede, ele teve a nutrição, a instrução de que ele não era egípcio, mas ele era hebreu. Por isso ele tinha um entendimento e não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele entendia que ele era um hebreu. Os eventos acontecem e Moisés vai para o deserto. Se encontra nesse cenário, a qual agora nós acabamos de ler, né? A palavra de Deus. Aleluia. Em Êxodo, a qual nós estávamos aqui falando, ele está na casa de Jetro, seu sogro, apacentando ovelhas, cuidando das ovelhas de Jetro. E no Monte Horebe, quando ele tem essa visão, ele contempla essa manifestação de Deus, de um anjo, o anjo do Senhor, na sarça. Ali Deus fala com ele. E aqui eu começo. Deus, Ele é tão detalhista e maravilhoso, que Ele está contemplando o seu povo, Ele está no controle de toda a situação, mesmo que o cenário é de escassez, mesmo que aos olhos está perdido, mesmo que aos olhos do seu próprio povo o inimigo já venceu, mas Deus não perdeu o controle. Aleluia. Só que Deus é um Deus de princípios e um Deus que honra a palavra, e o povo teria o tempo de passar ali. Só que chegando o tempo de Deus, há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Aleluia. Então Deus começa a agir. Só que Deus só age porque o povo, em meio à opressão, em meio à luta, toma uma atitude. E qual é essa atitude? Buscar. Glória a Deus. Clamar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. O povo, mediante a opressão,
sendo subjugado, começa a clamar para ser liberto. E esse Deus, o nosso Deus, o Deus que contemplava aquele povo, estava vendo tudo o que se passava, estava com os ouvidos atentos ao clamor, como diz Isaías. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir, seus braços estão estendidos para ajudar. Aleluia. Então Deus se revela para Moisés, para levantá-lo como libertador. Três coisas me chamam muita atenção. Como eu já disse, Deus está vendo, ouvindo e conhece o sofrimento. Então, mediante a esse sofrimento a qual você tem passado, esse vale, essa dor, tenha certeza de algo: Deus está te contemplando, Deus está te ouvindo, Deus conhece a sua dor. Só que Deus não para por aí. Deus diz para ele: desce para livrá-los dos seus opressores. Glória a Deus. E assim como Deus desceu para levantar um libertador, Moisés, para ser um instrumento na mão dele, para que o seu povo fosse liberto das garras do inimigo, das mãos de Faraó, e saísse do Egito para uma terra boa, larga e que mana leite e mel. A promessa foi feita lá atrás. Abraão, e Deus se lembra do que prometeu. Glória a Deus. Então, não importa o que você esteja passando, hoje Deus está falando com você: estou te vendo, estou te ouvindo e conheço a sua dor. Aleluia. Só que eu estou descendo, agindo a seu favor. Glória a Mas Deus. você precisa ter a mesma atitude com que aquele povo teve. Ele não ficou calado diante da circunstância, ele não se rendeu à opressão do inimigo, mas ele tomou uma atitude. E olha que poder tem o clamor daqueles que são escolhidos de Deus. Aqui eu falo uma igreja que é lavada, remida, comprada no sangue de Cristo. Então Deus tem aliança com você, você tem aliança com Deus, e essa aliança é feita no Calvário pelo sangue do Senhor Jesus. Você não é qualquer um, você é filho e filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está indiferente ao cenário que você está enfrentando, mas Ele está te vendo. Glória a Deus. Ele está te contemplando. Seus ouvidos estão atentos ao seu gemido, ao seu clamor. Mas se você não clamar, como haverá resposta? Se você não buscar, como haverá resposta? Mas o povo clamou e Deus respondeu, e se levantou, desceu para agir em favor do seu povo. Aleluia. O que eu e você tem feito diante desse cenário que você está enfrentando? Tem permanecido calado? Ou tem clamado? Parou? Ou tem buscado a Deus? Glória a Deus. Porque esse povo, mesmo sendo oprimido, mesmo sendo subjugado, com tarefas, sofrendo,
ele crescia e multiplicava, porque sobre a vida deles foi liberado palavras da parte de Deus, e Deus cumpre tudo aquilo que promete. Aleluia, Deus. Entendes isso nesta noite? Glória. Então, se você não está clamando, eu te convido a esta noite a você começar a buscar e a clamar a este Deus que te vê, que nos ouve e que conhece a nossa dor. Glória a Jesus. Aleluia. E Ele tem um remédio certo para curar a minha e a sua dor. Só que Ele está esperando uma atitude minha e sua. Atitude de clamar a Ele, de reconhecer que Ele é soberano sobre isso que você está passando. Aleluia. O deserto a qual Deus foi conduzir o povo não era para matar o povo. O deserto não é para mim e a você. O deserto é apenas para nós atravessar. Porque depois que nós atravessar o deserto, espera além do Jordão a terra boa, larga, que mana leite e mel. Glória a Deus. Deus se manifesta. Moisés é levantado. Moisés tem a preocupação de dizer: mas Senhor, eu vou lá para Faraó, para aquele povo, vou dizer para ele: quem é o Senhor? Que direi para o povo quem és? Moisés, não se preocupe não. Eu sou o que sou. Eu sou o que te enviou. Fala para ele que serei isso para eles. E o significado disso é muito forte, amada igreja. Porque Deus estava dizendo: Moisés, não se preocupa, que se você, a partir de quando se posicionou e vai, eu serei tudo o que você precisa, e eu serei tudo aquilo que o povo precisa. E o povo vai entender quem sou eu no meio deles. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que Deus tirou o povo com mão forte, humilhou todos os deuses aos quais aqueles egípcios acreditavam. Cada um deles Deus humilhou, mostrando a sua soberania e autoridade. Arrancou o seu povo com mão forte, era subjugado, era escravo, comia cebola, pepino, mas saiu rico do Egito. Porque o salário Deus cobrou de todo o tempo de servidão. Sai o povo abençoado, próspero. Só que o que mais me chama a atenção é que o povo não sai do Egito sozinho. Não. Sai com Deus. Glória a Deus. No deserto está com Deus. Aleluia. E o eu sou o que sou vai se revelar a este povo. Está o povo diante de um grande obstáculo, o Mar Vermelho. Atrás tem o exército de Faraó, mas Deus se coloca como uma coluna, o anjo, para proteger a escuridão, clareza para o povo caminhar, escuridão para o inimigo não alcançar. Mas está diante de um obstáculo a qual, humanamente dizendo, não é impossível. Mas essa palavra para Deus, quando dizemos, olha o que Deus está falando. Talvez nesse cenário que você está dizendo: nossa, é impossível isso. E Deus lá de cima dá um sorriso e diz assim: eu sou especialista nisso. Eu sou o Deus do impossível. Aleluia. Haverá, porventura, a mim alguma coisa impossível? Operando eu? Alguém que possa impedir? Algum demônio ou inferno que possa impedir? Agindo eu, diz o Senhor. Quem impedirá? Aleluia. Então Deus olha, talvez você diz assim: Senhor, isso é tão impossível para mim. Deus sorri e diz assim: fica tranquilo, meu filho, eu sou o Deus das causas impossíveis. Oh, aleluia. Eu posso fazer. Você só precisa clamar. Você precisa me buscar e clamar
e acreditar que eu sou capaz de reverter esse cenário a qual você está vivendo. Eu creio. Aleluia. Para que o meu nome seja glorificado. Glória a Deus. O povo conhece esse Deus, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz da rocha brotar água, o Deus que dá maná do céu para o povo, o Deus que dá carne às cordonizes. O eu sou é tudo aquilo que o povo precisava. Aleluia. Eu sou aquele que mata a tua sede. Eu sou aquele que te visto. Eu sou aquele que cuida da tua saúde. Glória a Porque no Deus. deserto Deus cuidava da saúde daquele povo. Eu sou a sua vestimenta. Eu sou o pão que te alimenta. Aleluia. O Senhor cuidando nos mínimos detalhes. Grande eu sou, cuidando. Deserto é provisão de Deus. Deserto é apenas uma passagem Aleluia. para alcançar aquilo que Deus prometeu. Glória a A Deus. terra boa, larga, que mana leite e mel. Aleluia. Deus conduz aquele povo. E o povo, aleluias, está à margem do Jordão. Moisés já não está mais. Deus recolheu Moisés. Quando você olha para Josué, capítulo 1, vai ver a chamada do sucessor de Moisés, Josué. Capítulo 1, meu servo Moisés Morreu. O povo de Israel pranteou e chorou por 30 dias a morte de Moisés. Mas o capítulo 2, Deus é dinâmico, né? Meu servo é morto. Eu concluí tudo o que eu tinha que ter feito na vida dele. Agora, Josué, se levanta Aleluia. e passa com esse povo, além desse Jordão, para a terra que eu prometi a meu servo Abraão lá atrás. Eu vou cumprir. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete na minha e na sua vida. Não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não fala muito. Uma palavra de Deus vale por muito, porque Ele preza por ela, Ele zela por ela para cumpri-la. Entenda isso. O homem precisa falar muitas vezes para cumprir algo. Deus fala uma vez só. Pode passar geração a geração. Deus vai cumprir no tempo certo. Porque debaixo do céu há um tempo determinado da parte de Deus para todo o cumprimento de promessa. Glória a Deus. Crês nisso? Aleluia. O tempo de Deus não é o meu e não é o seu. É no tempo dele. E muitas vezes o tempo se torna inimigo nosso. A precipitação de não esperar o tempo de Deus gera Ismael. Mas Deus tem a promessa de Isaac e não de Ismael. Precipitação gera Ismael. Mas o cumprimento da promessa no tempo de Deus gera Isaac. Aleluia. Entende isso? Glória a Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Quando Deus diz aqui, eu tenho uma terra boa, larga, que mana leite e mel, Deus está dizendo, olha filho, eu tenho o melhor para te dar. Glória a Deus. Aleluia. Josué é levantado, os 12 espias é levado à terra de Canaã para contemplar que tudo aquilo que Deus disse era verdade. Vá lá, espia essa terra que mana leite e mel.
Eles passam lá 40 dias, os espias. Josué enviou, Caleb está lá. Só que os 12, quando voltam, 10 só contemplou sim tudo que Deus diz, mas não tomou posse para si. Olhou, mas ele contemplou o que Deus prometeu, só que falou que não é para mim, não é, tem gigante, tem que conquistar, não é para mim. Mas 2 se posicionaram, Caleb e Josué. Glória a Deus. Esse falou assim: a terra é boa, eu já estou com a mala pronta para tomar posse e entrar naquela terra. Aleluia. Glória a Deus. E o que Deus tinha e tem é o melhor, amados. Só que o que mais me chama a atenção é que os 12 estavam debaixo do mesmo cenário, receberam as mesmas promessas, só que 10 não creram, mas 2 tomaram posse. Glória a Deus. E hoje vivemos no século 21 em uma geração que a palavra é liberada do altar, homens de Deus se consagram para isso, é ministrada a palavra do Eterno, mas você não toma posse, não crê, e é por isso que o cenário não muda. Porque para você buscar e clamar, você precisa acreditar que esse Deus, o nosso Deus, ainda é capaz, ainda faz milagres. Aleluia. Ele ainda faz o impossível acontecer. O nosso Deus, como o salmista diz, é aquele que sustenta o que cai, levanta o abatido, julga a causa dos injustiçados, liberta os encarcerados, dá vista ao cego, ressuscita os mortos. Aleluia. Esse Deus é o mesmo. Aleluia. Mas precisamos buscar, precisamos clamar e ter a certeza que Deus vai entrar com providência. Glória a Deus. Porque Deus cuida dos seus. Esse Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Não é dos que precisam, é daqueles que esperam, é daqueles que acreditam, é daqueles que se entregam a Ele, porque Ele preza, Ele zela pelos seus filhos. Qual o pai que o filho pedindo pão lhe dá pedra? Se vós sois mau, assim diz o Senhor, sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Deus é bom a todo tempo, a todo instante. Glória a Deus. O segredo nesta noite é clamar, é buscar, é clamar, é acreditar que Deus ainda faz Oh, glória. o impossível acontecer. Aleluia. Você entrou aqui dentro nesta noite dizendo assim: não dá mais para mim, aos meus olhos é impossível. Então hoje Deus diz: sou especialista em realizar o impossível. Aleluia. Porque se Deus chama a existência as coisas que não há, como se já fosse, como se já existisse. Glória a Deus. Crês tu nessa palavra? Aleluia. Então, o convite nesta noite é para que você se levante dessa situação que você está, que você se posicione de pé, que você comece a buscar, mas clamar a esse Deus que está te vendo, está te ouvindo e conhece a sua dor, e tem o alento, o remédio para esta dor. Ele tem a solução para esta dor. Glória a Talvez Deus. você está dizendo assim: para mim não
levantar, Deus está dizendo: deixa eu entrar nessa causa. Aleluia. Deixa eu fazer do meu jeito. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. O convite nesta noite é você refletir o cenário que você está, o quadro que você está vivendo. O adversário está te subjugando, está te escravizando, serviços pesados. Aonde está a tua dor, a tua luta? Está ele agindo no seu emocional? Porque é dos maiores campos de batalha hoje, para aqueles que trabalham com libertação, é aqui, ó, a mente. Quantos estão escravizados pelo Deus desse século, oprimidos? Mas hoje o convite é: o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia. está te vendo, está te ouvindo, conhece a sua dor e tem um remédio para ela. Glória a Deus. Ele pode mudar o cenário, a história da tua vida nesta noite. Aleluia. Talvez você entrou aqui dentro com um cenário de derrota, mas hoje você pode sair daqui com a sua vitória, Glória a Deus. Aleluia. porque o grande eu sou está aqui nesta noite. Glória a Aquele que é tudo aquilo que eu e você precisa está aqui nesta noite, e o nome dele se chama Jesus Cristo, Deus. Aleluia. o Senhor da igreja. Glória a Deus. Se levanta desse cenário, não permaneça prostrado, se coloca de pé, busque, clama. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então, feche seus olhos, porque está com ele aberto. Você tem que refletir agora o que você está vivendo. A batalha é sua. Cada um temos a nossa batalha. Ontem eu era 00:30, eu estava sendo apontado dentro da minha casa. O teto meu caindo da minha casa, sobre um gato caiu dentro. Eu não sei de onde saiu aquele gato, aquele demônio, que caiu no meu teto, estourou o teto, caiu para dentro da minha casa. Um susto tão grande que eu quase, se eu tivesse problema de coração, eu tinha infartado. E aquela bagunça esmiuçou o teto, porque era gesso. E aquele gato doido dentro de casa. E nós naquela luta, era 3 horas da manhã, eu não estava conseguindo dormir. Mas eu vou parar, vou desistir pelas afrontas, pelas lutas? Não. Aleluia. Eu vou permanecer. Glória Eu vou a Deus. clamar aquele. E eu não conseguia dormir, o que eu fui fazer? Eu fui orar. Limpamos tudo, eu e minha esposa, porque não foi fácil. Aquela terra, tudo aquilo desceu para baixo, aonde foi arrebentado. Mas eu estava lá orando e falando: Deus, muito obrigado, porque se isso caísse sobre nossa cabeça quando estávamos ali, não sei, mas o Senhor permitiu que caísse, mas não em nós. Aleluia. Então Deus cuidando. Glória a Deus. E aí eu ficar reclamando: uai Deus, por que isso aconteceu? Não, eu estava buscando a Deus e chorando na presença dele. A palavra, o convite é para você voltar a fechar a porta do teu quarto Aleluia. e ter intimidade com Deus, Glória a Deus. porque Deus quer mudar esse cenário que você está. Aleluia. Confesso a você que estou cansado de ver tantas vezes que pessoas se levantam e vêm para cá e não mudam a sua vida. A gente vê que continua gatinhando. E eu não vou te chamar mais aqui na frente hoje. Eu vou te chamar você a tomar uma atitude diferente. Aleluia. É você que tem que vencer esse leão com Deus na sua casa, na sua família.
Você precisa se posicionar e entender que Deus te levantou ali por cabeça e não por cauda. Entendes isso nesta noite? Glória a Deus. Deus hoje está te confrontando para você mudar a sua atitude, para você se posicionar como homem e mulher de Deus, como autoridade que Deus te colocou. A promessa foi a Josué: aonde você pisar a planta dos teus pés, na terra eu te darei. E a pergunta nessa noite fica: você tem se limitado a pisar em terras as quais Deus quer te dar conquista? Aleluia. Ou você tem se limitado no quadradinho dizendo: aqui tá bom demais, Senhor, tá bom, eu estou contente. Tem pessoas que se contentam com tão pouco quanto Deus tem tão grandes coisas para dar e fazer. Mas a ousadia, o convite é você entender que Deus diz: aonde, Josué, você pisar a planta dos seus pés, aos termos eu te darei. Aleluia, Deus. Aleluias. Se levante, querido. Chega de abaixar a cabeça para o adversário. Toma uma atitude diferente. Entenda que você é filho e filha de Deus, Aleluia. lavado e remido no sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fala alto no céu ao meu e ao seu favor. Jesus está à destra de Deus Pai intercedendo. O inimigo não te toca se Deus não permitir. Precisa de permissão para isso. Só que nós somos ousados a dar liberdade para o inimigo através das brechas, pela falta de posicionamento para com Deus, deixando de ser aquilo que Deus nos chamou para ser aquilo que Deus não quer que sejamos. É por isso que entra culto e sai culto e está da mesma maneira. O cenário não muda lá na casa, o filho não muda, a mulher não muda, o marido não muda, a porta não se abre, e aí culpamos Deus. Deus não me ouve. Deus ouve. Deus não me vê. Deus vê. Aleluia. Deus não conhece a minha dor. Deus está dizendo: conheço o mais íntimo da sua dor. Aleluia. Só que eu preciso de algo de você nesta noite, para que eu desça, para que Deus haja a seu favor. Aleluia. E você sabe o que precisa deixar, você sabe o que precisa se posicionar, você sabe aquilo que é necessário você abrir mão, para você voltar a ter essa intimidade, fechar a porta do teu quarto e buscar esse Pai em secreto que te vê e te recompensará publicamente. Glória a Deus. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Até quando você vai ser cauda? Fala para mim. Até quando você vai se permitir ser cauda? Deus te chamou para ser autoridade. Lá na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você for. Deus tem tanto para dar, mas não estamos preparados para receber, e sofremos, nos angustiamos, até abrimos mão muitas vezes do próprio Deus, das suas promessas. Mas hoje Deus está dizendo: estou te vendo, estou te ouvindo, conheço a tua dor e quero mudar a história da sua vida. Aleluia. Só que não depende de Deus, mas depende de você. Glória a Deus. De você. Está doendo, a dor é visível na vida dela. Só que Deus espera isso. Posicionamento, filho. Posicionamento. Aleluia. Volte a buscar, volte a clamar, e Deus vai mudar a história da vida dela. Glória a Deus. É isso. Deus está dizendo: eu posso fazer. Aleluia.
Aleluia. Você diz que não pode, mas Deus pode, é especialista. Glória a Deus. Deus do impossível está aqui. Aleluia. É um mar que Deus precisa abrir? Ele abre. Glória a Deus. É preciso fazer a água sair da rocha? Ele ainda faz. Aleluia. Precisa do pão? Ele é o pão do céu que desceu. Oh, aleluia, Deus. Você canta lá, Suriana. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença de Deus neste lugar? Aleluia. Mude sua atitude, amado igreja. Entenda que Deus te conhece nos mínimos detalhes. É, O convite para você é meditar no Salmo 139 na sua casa. Medita nele. E você vai conhecer os atributos de Deus. E você vai entender que Deus, Ele é onisciente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito e quando me levanto. Sabe o que significa isso? Deus conhece os seus altos e os seus baixos. Cercas meu caminhar, o salmista diz. De longe entende meus pensamentos. Antes que eu fale, já sabes o que vou dizer. aleluia. Antes mesmo que você tenha prontidão em falar, Deus já sabe. Glória a Deus. Só que Deus está esperando você falar, mas você está calado. Você está preferindo viver naquela atitude que desagrada a Deus, para não dizer outra coisa. Está tendo uma barreira. Isaías diz 59 que os braços estão estendidos, o ouvido aberto. Mas o verso 2 diz o quê? Os vossos pecados faz divisão, separação entre nós. Deus está dizendo: e impeça que eu os ouça. Mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todo Aleluia. pecado. Somos justificados no sangue de Cristo. Então, amado, entra com ousadia ao trono da graça, porque o véu já foi rasgado, aberto, o acesso ao trono da graça nos é concedido por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. O convite é: busque, clama, se posicione, porque Deus tem uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Saia daqui, eu encerro aqui. Diferente. Não saia daqui apenas como um ouvinte, Glória a Deus. mas praticante. Aleluia. Saia aqui e, sabe, como posso usar o procedimento, né? Medita nessa palavra essa semana. Sabe? E se pergunta para si próprio: eu sou cabeça ou sou cauda? Estou vivendo a promessa de Deus de uma terra boa? Eu vim para que tenha vida e vida Em abundância. abundância. Não é qualquer um que falou isso. Estamos vivendo esta vida. É em meio às batalhas, às adversidades, que o processo em nossas vidas nos faz crescer. Aleluia. O deserto era apenas de passagem. O povo estava diante do Jordão e só faltava atravessá-lo para começar a tomar posse da promessa da terra. Só que se eles voltassem para trás, ali teria novamente o que atrás deles? Deserto, e logo depois do deserto estava o que? Egito. Então eles não tinham que olhar para trás. Quantos estão olhando para trás? Eles tinham que atravessar o Jordão. Era a última fase para começar a pisar na terra. Haveria conquista sim, muralhas precisariam cair ali, mas já estavam começando a pisar a terra que Deus prometeu. Deus tem o melhor para a sua vida, amada igreja. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Sai daqui na certeza que Deus
Ele te conhece nos mínimos detalhes, que Ele está te vendo, ouvindo e conhece a tua dor e tem remédio para ela. Glória a Amém? Deus. Toma posse dessa palavra, as palmas, ouve e adora o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.